Voltamos aqui para dar continuidade à nossa aula, falando sobre o mundo do trabalho, conceitos e definições, tá? Deu tempo de beber água, né, gente? Esse intervalozinho aí, vocês se hidrataram, vamos nos hidratar. Estou falando para todos os meus alunos dos outros cursos, né? Bebam água, tá? Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. A gente já estava iniciando, a gente já iniciou a falar sobre o mundo do trabalho. Para quem está chegando agora, né? Então, a gente começou a falar sobre os conceitos e definições de trabalho em diversas áreas. Na área da filosofia, na área da física, economia, tá? E em outras áreas também, em outros setores, certo? E aí a gente vai dar continuidade aqui falando sobre o mundo do trabalho. Bom, o mundo do trabalho, ele é tensionado por forças sociais, cujos discursos disputam a hegemonia representativas das classes sociais. Né? Se o mundo do trabalho forma-se da atividade de trabalho como lugar do encontro e do confronto dos diferentes e das diferenças. Né? Vocês tiveram aula de ética sobre ética e relações interpessoais, né? E aprenderam sobre as relações interpessoais, sobre o multiculturalismo, vocês aprenderam sobre isso, não aprenderam? E a gente sabe que existe confronto, a gente sabe que existe diferenças, né? Diferenças entre as pessoas, diferenças entre pensamentos, diferenças entre opiniões. Por quê? Porque somos diferentes, né? Então, no mundo do trabalho, existe sim, é um lugar que existe um confronto, né? Nas relações interpessoais. Ele também influencia as culturas relativas às especificidades das relações ali construídas. Sobretudo, atua nas relações de comunicação que são hierarquizadas a partir das lógicas, né, a ele inerentes. Existem confrontos entre hierarquias, né? Então, nós temos que estar preparados para adentrar nesse mundo do trabalho. Não vamos encontrar nada igual a gente, né? Não vamos encontrar ninguém com pensamento, com opinião, né, igual a da gente. Então, nós temos que entrar preparados. Preparados, ter inteligência emocional. Não bater de frente, né? Num ambiente de trabalho, vocês como técnicos, vai ter outros técnicos. Vai encontrar outros técnicos de informática. Mas não é porque são da mesma profissão, exercendo a mesma atividade, que tem a mesma opinião. Tá? Organização do trabalho. Nós temos que organizar, né? Para trabalhar, a gente tem que planejar aquilo ali que a gente quer fazer, né? A gente também tem que planejar, a gente tem que organizar, a gente tem que controlar, tem que monitorar nossas atividades. Nós mesmos temos que monitorar nossas atividades. Certo? Por exemplo, né, vocês estão me vendo aqui desse lado. Do outro lado, gente, tem o nosso diretor de imagem, tem o nosso professor assistente, né? Tem outro diretor de imagem ali também, certo? Então, o que é que acontece? Eles trabalham, eles planejam o dia a dia deles, eles trabalham, executam as atividades deles, eles se organizam, né? Eles controlam o trabalho deles, eles não esperam a hierarquia superior controlar o trabalho deles, não. Cada um sabe da sua responsabilidade. Cada um tem que ter o controle do seu trabalho. Eles mesmos se monitoram. Tá? E é assim que tem que fazer. Então, a organização do trabalho, cujo objetivo está relacionado à forma de agir perante as atividades e expectativas de uma empresa, possui significativa importância no que tange à produtividade, né? E melhorias produtivas, traduzindo o entendimento dos postos de trabalho em uma vantagem competitiva para a sua empresa. Tá? Então, o que os nossos diretores de imagem, os professores assistentes estão fazendo, eles estão organizando também, né, as suas atividades. Eles estão monitorando as suas atividades, né? E sempre melhorando a atividade que eles fazem. Buscando o quê? O conhecimento. Certo? Sistema produtivo
dentro da organização do trabalho, níveis hierárquicos. Ao analisar um sistema produtivo, nós podemos hierarquizar as relações em 3 níveis. Quais são esses níveis? Arquitetura organizacional, organização do trabalho e ergonomia. Dentro do mundo do trabalho, independente da área que irão exercer, independente da profissão que irão se formar, vocês verão esses 3 níveis, tá? Dessas hierarquias, certo? Arquitetura organizacional, organização do trabalho e ergonomia. Bom, na arquitetura organizacional é uma análise macro de uma empresa, né? Buscando entender como diferentes áreas, como núcleo operacional e cúpula estratégica se relacionam. Como é a relação dessas diferentes áreas, isso na arquitetura organizacional. Como é que é a relação dessas diferentes áreas trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. Então, aqui temos, qualquer organização, qualquer empresa tem esses 3 níveis de hierarquia. Como é a relação da área de docente, professores, com a área de TI? Qual é a relação de serviços gerais com os outros funcionários? Tá? Como é que vai ter essa relação interpessoal dentro do ambiente de trabalho? Tá? Organização do trabalho em um nível intermediário, analisa as relações dentro da própria área de uma organização. Ou seja, analisa as relações dentro da área da coordenação pedagógica. Como é a organização do trabalho dentro da área, lá do setor dos diretores de imagem. Como é analisada a relação dentro do pessoal de serviços gerais, dos professores assistentes. Tá? E ergonomia é a análise micro de uma empresa, compreendendo o posto individual do trabalhador e o elo entre o homem, máquina e ambiente. Professora, como assim? Vamos lá. Eu estou aqui exercendo a função de quê? O cargo de quê? Professora. Qual é a análise micro da empresa que compreende meu posto individual do trabalho? A área que eu estou atuando agora, o setor, qual é o meu posto individual? O estúdio. Certo? Entre trabalhador, individual do trabalhador, duelo entre o homem, máquina e ambiente. Como é a minha postura? Eu tenho que passar o tempo todo em pé, parada? Quantas horas eu vou passar em pé dando aula? Isso pode me trazer um problema de saúde ou não? Isso tudo é analisado. É ergonomia. O nosso diretor de imagem e o nosso professor assistente, eles estão sentados em uma cadeira, em frente a um monitor. Qual é a distância? Qual é o tamanho da mesa? Qual é a distância da cadeira onde eles estão sentados para o computador, para a mesa? Tá? A postura que eles estão sentados. Isso tudo é o quê? É análise ergonômica. Tá? Então, isso também é analisado dentro do posto de trabalho, na organização do trabalho. Modelos de organização do trabalho. Para entender como se fundamenta a organização do trabalho nos dias atuais e como ela pode ser comportada em seu ambiente de trabalho, é necessário que se construa uma linha evolutiva dos modelos de organização, a partir da formalização da divisão do trabalho, visto que ela pode agrupar diferentes pontos desses períodos. Então, nós vamos ver primeiro o modelo pré-clássico. O modelo pré-clássico de organização de trabalho. Tá? A sociedade, durante um grande recorde de tempo, durante muito tempo, teve sua produção à base do artesanato. Não é verdade?
Todavia, principalmente em virtude da observação de Adam Smith e da construção do seu pensamento econômico, foi teorizado o quê? O liberalismo e a divisão de trabalho, abordando a sua obra A Riqueza das Nações, né? O que culminou no surgimento de quê? O liberalismo e a divisão de trabalho com Adam Smith culminou no surgimento de oficinas e na mudança da produção artesã para manufatureira, né? Já começou a utilização de máquinas. Dessa forma, destaca-se o ganho da produtividade e a perda do domínio técnico por parte do trabalhador. Outro modelo da organização, né? A Leilane Santos, bom dia, seja bem-vinda. Outro modelo da organização do trabalho, administração científica, escola clássica, né? Tivemos a pré-clássica e agora a escola clássica. Em um contexto de grande desenvolvimento tecnológico ocasionado pela Revolução Industrial, surgiu no início do século XX um modelo administrado pautado na substituição do tradicional pelo racional e no conceito de homo economicus, ou seja, homem econômico racional. Tá? Assim, a partir de realizações de experiência e análise no chão de fábrica, o que é chão de fábrica, professora? Análise no chão de fábrica. É o setor produtivo. É o setor onde se executa toda a produção, todo o processo produtivo. É aquele pátio onde fica todos os funcionários trabalhando. Tá? Gilmara Rocha, professora Gilmara, da Unidade Escolar Maria de Carvalho, em Santo Antônio de Lisboa. Bem-vinda, professora. Configura-se princípios baseados na seleção e treinamento dos trabalhadores e no planejamento e controle do trabalho. Nesse sentido, urgiram dois principais nomes que desenvolveram e aplicaram a análise científica. Taylor, eu acho que vocês já ouviram falar, Taylor e Ford. Aquela denominação dos termos Taylorismo, né, e Fordismo, certo? Bom, nós vamos falar do Taylorismo. O Taylorismo, com ênfase em tentar extrair o maior rendimento dos trabalhadores. Extrair o maior rendimento. O que é que a gente pode imaginar? Né? O trabalhador, ele tinha que se esforçar. Né? Então, tudo ele era extraído, tanto atividade quanto conhecimento, tudo. Certo? Taylor desenvolveu e teorizou aspectos da produção como um layout funcional, alta especialização do trabalho, cronoanálise, que é o estudo do tempo, e padronização do processo produtivo. Se ele padronizou, tá? Quando você padroniza algo, algum processo, é lógico que você vai ser cobrado. Né? Se a empresa vai padronizar um processo, vai implantar uma tecnologia, né? O que é que você já vai saber? Vamos supor que vocês já são técnicos em informática e estão trabalhando numa multinacional. Multinacional, né? Então, tem várias coisas implantadas. Tem ferramentas de qualidade implantada, tem normas ISO implantada, tem uma gestão de qualidade, tem uma gestão ambiental. Isso é só um exemplo. Então, se a empresa está melhorando esse processo produtivo, né, para que tenha uma boa imagem, para que aquela empresa tenha uma boa imagem, o que é que ela vai fazer para o funcionário? O que é que ela vai querer exigir do funcionário? Ela vai exigir, sim, um maior rendimento do funcionário, porque ela quer aumentar a produtividade. Ela quer melhorar o produto, ela quer melhorar o serviço, e para melhorar o serviço e produtividade, a empresa vai cobrar. Né? Se a empresa fornece treinamentos para o técnico de informática,
ela vai cobrar. Ela quer extrair o maior rendimento do trabalhador. Professor, isso é certo? Isso é certo. É uma troca. Você está aprendendo. Você está trabalhando, servindo a organização, né? Servindo a sociedade, lhe ajudando, servindo a si mesmo. Então, o que é que a empresa quer? Quer que você trabalhe. Ela quer que você se esforce. Né? Pessoal, eu já vi situações em empresas onde a alta hierarquia fazia reunião e chamava um funcionário e dizia assim, olha, nós queremos mudar, fazer você crescer na empresa. Né? Você vai subir de cargo. Né? A pessoa ficou, meu Deus, eu vou subir de cargo. Mas a pessoa nunca imaginou que a empresa iria extrair, sim, um maior rendimento. Ia querer, sim, um maior comprometimento do funcionário. Né? E muita gente não entende isso. Então, quando vocês estiverem trabalhando, forem chamados numa reunião, dizem, olha, nós estamos aqui, a empresa quer fornecer um treinamento para você. Né? Treinamento é fora, vai ser tudo pago pela empresa, você vai ter essa oportunidade, né, de aprender, de ter esse treinamento na sua área de informática. Né? Certo? Você vai desenvolver um programa, um software, tá? Você vai subir de cargo. O que é que a gente fica imaginando? Né? Poxa, eu vou subir de cargo, a empresa está reconhecendo o meu trabalho, então eu sou um bom funcionário. Mas tenha certeza que a empresa ela vai cobrar mais de você. Ela não vai te dar um treinamento sem querer o seu desenvolvimento, sem querer a sua responsabilidade e o seu comprometimento na área. Então, você tem que se esforçar. Você vai ser um funcionário padrão. Você vai melhorar e padronizar o processo produtivo. Você vai fazer parte daquela melhoria. Tá? É por isso que vocês têm sempre que buscar conhecimento. Tá? Fordismo. A principal contribuição de Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, né? A Ford até fechou, né, gente? Faz muito tempo, faz muitos anos. Não sei. Quantos anos a Ford fechou, João? Né? A Ford, ela fechou. Foi uma companhia, foi uma empresa que fechou. Né? Então, as filiais que existem nas cidades, né, é só assim para só carros grandes. Só estão vendendo carro grande. Né? Então, o fundador da Ford Company, além da aplicação de diversos conceitos da administração científica em sua fábrica, foi a instalação de esteiras rolantes na linha produtiva. Olha só. Instalação de esteiras rolantes na linha produtiva, o que intensificou, tá, a especialização do trabalho e contribuiu para uma produção em massa em espaço curto de tempo, exemplificada pelo Ford T Preto. Instalação de esteira rolante. Imagina aí uma fábrica, né, com várias peças de carro, com vários setores responsáveis por cada, né, peça para montar ali, com cada parte do veículo, e sem ter a instalação de uma esteira rolante na linha produtiva. O trabalho demorava, não demorava? Né? Aí simplesmente instalou essa esteira rolante. Para quê? Para melhorar, né, o trabalho. Para melhorar aquela atividade. Né? Para facilitar, para ir mais rápido. Para acelerar o processo. Né? Mas para isso, o que é que foi preciso? Especialização do trabalho. Você vai mexer numa máquina, você vai utilizar uma máquina sem ter conhecimento do equipamento? Né? Então, instalou, mas teve a especialização do trabalhador. O trabalhador chegou e viu aquelas esteiras. E já foi começando a trabalhar? Não. Tem-se o tempo. Reúne os trabalhadores.
Vamos aqui num final de semana, liga essas esteiras. Né? Olha aqui como é que funciona. Liga aqui, aumenta a velocidade. Né? Diminui a velocidade. Então tem que capacitar cada funcionário. No Fordismo, implantou uma tecnologia, melhorou a produção, melhorou a produtividade por conta de uma instalação de um equipamento, de um uso de uma máquina, né? Ou a utilização de um produto, tem que especializar o trabalhador. Certo? E isso tem que acontecer nas organizações. Hoje as organizações têm que pensar nisso, gente. Tá? E não adianta o funcionário achar ruim. Tem funcionário que acha ruim. Tem funcionário que chega no trabalho e sabe que vai ser implantada alguma ferramenta, sabe que vai ser utilizado um novo equipamento. Tem funcionário que reclama. Por quê? Porque vai ter que estudar e conhecer aquele equipamento. Vocês sabiam disso? Que tem funcionário que reclama? Porque não quer aprender o novo? Né? Aprender o novo hoje é essencial. Então, se você trabalha, vai implantar algo e a empresa lhe fornece um treinamento, uma especialização, uma capacitação, abrace. Receba. Tá? Mostre que você tem vontade de conhecer, de aprender. Isso faz o diferencial do trabalhador. Tá? Escola de Relações Humanas, outro modelo de organização do trabalho. Né? Durante o fim da década de 20, surgiu um movimento de estudo denominado Teoria das Relações Humanas, que associava as relações sociais, né, entre os trabalhadores com a produtividade, levantando pontos como motivação, olha só, liderança e competência. Funcionário motivado, ele trabalha melhor ou não trabalha? Funcionário motivado, vai aumentar a produtividade da empresa ou vai diminuir a produtividade da empresa? Vamos interagir, gente. Eu quero saber se vocês já tiveram conhecimento sobre isso em outras aulas, em outras disciplinas. Né? Liderança. O líder, ele chega e manda, né? Ele só quer saber da produtividade, não quer saber o que é que acontece na empresa, ou ele se coloca no lugar do funcionário? Ou ele se coloca no lugar de todos, com o intuito de fazer crescer todos, além da organização, além da empresa? E competência. Dentro da competência, tem também a questão de querer aprender. Um funcionário desmotivado, ele não vai ter a competência de estar ali executando aquela atividade, naquele cargo, naquela função. Tá? Um líder que não quer saber sobre os seus funcionários, não quer saber o que se passa, o que é que está ocorrendo no setor, só está cobrando, né, produtividade, que não conhece o processo produtivo da sua empresa, o líder, ele não tem competência de estar ali como líder. Ele nem motiva o funcionário. Tá? Dessa maneira, a principal contribuição dessa escola foi que, pela primeira vez, e na contramão de outros pensadores, né, levou-se em consideração a necessidade do ser humano de se relacionar e como isso influenciava no seu rendimento. Relações interpessoais no ambiente de trabalho. Influencia, sim, no seu rendimento. Se você trabalha em um local, olha aí, a Ellen Silva, o líder deve ser solidário, amigável, empático e educado. Exatamente. E isso motiva o funcionário. E isso mostra que ele é competente. E um funcionário motivado, ele também vai mostrar a sua competência. Valeu, Ellen, pela interação. Muito bem. Tá? Então, olha só. As relações interpessoais, elas influenciam no nosso rendimento.
Imagina aí você chegar numa empresa onde o ambiente não é harmonioso, né? Onde você chega no seu setor e ninguém, você dá um bom dia, ninguém lhe responde. Você dá uma boa tarde, ninguém lhe responde. Você vai perguntar uma coisa, ninguém lhe responde. Acontece uma informação, um acontecimento na empresa, o seu supervisor não lhe passou a comunicação. Gente, isso é uma péssima relação interpessoal. Né? Então, vai influenciar, sim, no nosso rendimento. Certo? Toyotismo. O Japão, após o fim da Segunda Guerra Mundial, vivia um cenário em que faltavam recursos e mão de obra para produzir, necessitando, assim, de um modelo alternativo ao que vigora nas grandes economias mundiais, o Fordismo. Né? Nesse sentido, aplicou-se um modelo inicialmente na fábrica da Toyota, baseado no Lean Manufacturing, em que a principal premissa era no foco da redução de desperdícios e no princípio Kaizen, que aborda a melhoria contínua. Se aborda a melhoria contínua, todo o processo produtivo é controlado. Tá? O funcionário motivado vai trabalhar melhor e com mais qualidade, exatamente. Né? Com a combinação de elementos com layout em células de produção, menor especialização de trabalho, ciclo de pilotagem integrado e gestão da qualidade total, a Toyota organizou os trabalhadores em equipes. Né? E esses, por sua vez, possuíam multitarefas, ou seja, se revezavam nos postos de trabalhadores. Né? Essa medida reduziu custos e impactou na motivação do trabalho, propiciando uma cooperação constante entre os trabalhadores. Além disso, estabeleceu-se princípios como o Jidoka, em que dispositivos eram instalados em máquinas para rejeitar condições anormais, evitando produtos defeituosos, ou seja, isso era um controle para evitar falhas. Né? Condições anormais, evitando produto defeituoso, e POCA-IOCA, que significa a prova de erros, ferramenta utilizada para evitar problemas na produção. Tá? Escola sociotécnica, a partir de uma análise de extração de mina de carvão na Inglaterra, observou-se problemas com a mecanização do trabalho. Dessa forma, observou-se uma ruptura com o fracionamento de tarefas e burocratização, denotando-se, além da tecnologia utilizada e conhecimento técnico, uma importância, né, nos objetivos coletivos e individuais, abordando pauta como demandas sociais, políticas e econômicas. Assim, as características desse modelo, né, está na realização de um conjunto de tarefas realizadas entre grupos semi-autônomos, ocasionando ganho de comunicação e cooperação e autorregulação por parte do grupo. A equipe possui autonomia para realizar as atividades, né, e multifuncionalidade, o que desenvolvia o trabalhador e gerava satisfação, não o sendo mais visto como complemento de máquina. Né? Dessa maneira, era fundamental a utilização de canais de comunicação para feedbacks e troca de informações, sustentando uma nova forma de avaliação e remuneração, baseada na produtividade do grupo. E, atualmente, há uma convivência de diversos modelos, aplicando-se conceitos de diferentes escolas, né, em uma mesma empresa, e observa-se a tendência de uma retailorização, com a racionalização nas operações das máquinas, né, e uma precarização do trabalho, tendo uma alta rotatividade. A alta rotatividade não é uma coisa positiva para a organização. Além disso, um dos grandes trunfos é a utilização da gestão focada no ciclo PDCA, que descreve o controle e a busca pela melhoria dos processos, né? Facilitando o redirecionando intervenções por meio de ferramentas de qualidade. O ciclo PDCA é uma ferramenta de qualidade, né, que é implantada na empresa, na organização, para evitar ou minimizar falhas e erros. Né? E a motivação na organização do trabalho? A motivação
na organização do trabalho está muito ligada com a valorização do indivíduo perante a empresa. E nessa lógica é necessário dar ao trabalhador recursos para que ele possa se sentir importante. E o trabalhador se sentindo importante, ele se sente motivado. O que é motivar? É a empresa fazer o trabalhador se sentir parte da empresa. Tá? Maria dos humildes, bom dia. Né? Dessa maneira, reduzir a especialização do trabalho, promovendo assim uma rotação e integração de cargos, enriquecendo-os, auxilia nesse processo. Além disso, necessita-se de autonomia no trabalho e uma forma de se sentir reconhecido e recompensado. Diante da importância da motivação no trabalho, é interessante ressaltar que ela é descrita em diversas maneiras, sendo objeto de estudo de diversos cientistas. E quais são esses diversos cientistas? Heisenberg, Maslow, McClelland e Vroom. Tá? Bom, e aí a gente vai, né, treinar um pouquinho aqui, né, gente? Vamos lembrar o que é que a gente aprendeu aí dessa aula e vamos responder essas questões, né? Vamos observar essa imagem, tá? Bom, eu não sei se vocês estão observando aí direito. Aqui são máquinas, né? Como se fossem pessoas, tá? E um ser humano, ou seja, uma pessoa como se estivesse engraxando o pé da máquina. Olha só. Né? Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo. Em relação a quê? Em relação à ideia de progresso? Em relação à concentração do capital? Noção de sustentabilidade? Organização dos sindicatos? Ou obsolência dos equipamentos? Vamos lá? A imagem são máquinas, como se fossem pessoas, e uma pessoa, né, engraxando o pezinho da máquina, ou seja, de um robô, né? E ainda tem uma plaquinha dizendo aqui, ó, não há vagas. Né? Então, essa primeira questão aí, vocês marcariam o quê? Sobre essa representação contida nessa imagem. É caracterizada pelo pessimismo em relação à obsolência de equipamento, organização dos sindicatos, concentração do capital, noção de sustentabilidade ou ideia de progresso? Vamos lá? Ideia de progresso, gente. Tá? É uma ideia de progresso. Segunda questão, o trabalhador em tempo flexível controla o local do trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior que os ausentes do escritório do que para os presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador mais direto. Né? Comparada à organização do trabalho, característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção de tempo analisada no texto pressupõe o quê? Pressupõe as tecnologias de informação sejam usadas para democratizar as relações laborais, pressupõe que as estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico, que os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela qualificação profissional, que as organizações sindicais sejam fortalecidas com a valorização da especialização funcional, tá? Ou os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho. Olha aí, né, pedindo para mandar um salve aí, em Caridade do Piauí. Né? Vamos lá, ó. Curral Novo respondeu ali letra D, que as organizações sindicais sejam fortalecidas com a valorização da especialização funcional. Letra D, quem mais? Vamos lá? Letra E. Né? Comparada à organização do trabalho característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção de tempo, né, analisada no texto pressupõe os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho.
Pedindo para mandar um salve para Rony Clay. Olha aí, um salve para Rony Clay. Um salve para os alunos. São alunos, né, gente? Então, vamos lá. Terceira questão, olha aí. No final do século XX, né, e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema de presídio pelas técnicas da informação, né, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-se e assegurando ao novo sistema uma presença planetária, certo? Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. Isso é um trecho de um texto. Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, consequências advindas das transformações citadas no texto estão presentes respectivamente em... Ellen, essa questão aqui é um trecho de um texto, é um fragmento de um texto, tá? Então, nesse fragmento de um texto, diz o seguinte, que é uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho. A terceira questão, letra E. Tá, já a gente vai comentar ela, tá? Bom, vamos continuar aqui. Já está respondendo a terceira questão, letra A. Não, eu entendi a segunda questão. Tá, vamos já comentar a segunda questão, certo? E se não der tempo comentar, sempre, vou avisar para vocês, sempre quando a gente começa a outra aula, a segunda aula, a gente traz essas questões para recapitular o assunto. Então, vai ser discutida essas questões sempre, tá? Não se preocupem, tá bom? Bom, uma consequência para o setor advinda da transformação citada, respectivamente aonde? Né? A Ellen já respondeu ali a letra E. Né? Quem mais responde a letra E? Está pedindo uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho. Advindas de transformações citadas nesse fragmento de texto. Vamos lá? Olha aí, Caridade respondeu também letra E. A Ellen Silva, letra E. Quem mais responde letra E? Só 2 pessoas, gente. Então, vamos lá. Consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho. Vamos lá. Automatização dos processos fabris, né? E aumento dos níveis de desemprego. Isso, transformações citadas. Quais foram as transformações citadas? Em razão dos avanços da ciência. Avanço da ciência, avanço da tecnologia. A consequência, a automatização dos processos fabris. Né? Lembram do Fordismo, onde foi implantada a esteira, né, dentro do chão de fábrica? Avanço da ciência, procurando uma melhoria para a empresa, para a indústria, eu vou automatizar os processos fabris. Tá? E para automatizar os processos fabris, eu tenho que capacitar meus funcionários. Eu tenho que buscar no mercado, eu tenho que buscar, né, um profissional que esteja especializado, que esteja capacitado. Então, desse fragmento de texto, a gente nota o quê? É algo que está acontecendo ainda na nossa realidade. Não é verdade? Vamos pensar. Eu estou automatizando os processos fabris, eu estou utilizando máquinas de alta tecnologia e isso aumenta os níveis de desemprego, gente. Porque nem todo mundo vai ter a condição de se especializar para utilizar aquele equipamento. Vai ter o conhecimento. Nem todo mundo vai ter que ter uma especialização, vai ter condições de ter uma especialização. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Busquem conhecer mais. Vocês estão fazendo um curso técnico em informática, vocês têm que se atualizar em relação a tecnologias, em relação a programas, né? Certo? E isso está acontecendo hoje, ainda hoje. Né? Quantos e quantos
pessoas profissionais ali de zona rural, né, estão deixando de trabalhar até na zona rural, nas indústrias, nas agropecuárias, no agronegócio. Por quê? Porque não sabem, não têm um nível de especialização para simplesmente manipular aqueles equipamentos. Gente, tem trator, tem máquina agrícola hoje que falta falar. Né? Você entra numa máquina agrícola cheio de tecnologia. Tem ali o visor de toda a área que você vai percorrer. Então, nem todo mundo tem o conhecimento. Hoje estão utilizando drone. Não é todo mundo que tem a capacidade de utilizar um drone. Não é todo mundo que sabe utilizar um drone. E se você coloca um equipamento desse na mão de um profissional que não sabe, você vai perder dinheiro. Porque um drone, o mais barato, é 17 mil reais. Né? Então, o que é que a empresa quer? Ele quer um profissional especializado. E isso vai aumentar o nível de desemprego. Porque nem todo mundo vai se especializar. Nem todo mundo se sente capaz, às vezes, de se especializar e de conhecer mais sobre aquela atividade. Então, vocês estão tendo a oportunidade, certo? De hoje estão fazendo um curso técnico, mas não vai parar por aí, não. Tá bom? O conhecimento de vocês não vai parar por aí. Certo? Vamos ver se dá tempo de voltar aqui à segunda questão. Né? Dá tempo sim. Um trabalhador em tempo flexível controla o local de trabalho, ou seja, ele tem flexibilidade no local de trabalho, mas não adquire controle sobre o processo em si. Ele tem flexibilidade, mas ele não tem controle, ou seja, vai dar algum erro nesse processo produtivo. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior, né, para os ausentes do escritório do que para os presentes. Supervisionar o trabalho é muitas vezes maior para os ausentes. Né? O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador mais direto. Ou seja, você descentraliza o trabalho. Você distribui o trabalho para não ficar somente num trabalhador. Tá? Comparado à organização do trabalho, característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção de tempo analisada no texto pressupõe o quê? Tempo, questão de tempo. A gente fala de flexibilidade, de controle, né? De ausência, supervisão de trabalho, muitas vezes para os ausentes. Né? Descentraliza, mas muitos não têm tempo. Tá? Pressupõe o quê? Os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho. O controle não vai ser no processo. O controle vai ser no resultado. Tá? Professor, e a gente pode controlar o resultado? Podemos controlar o resultado a partir do momento que a gente analisa essa situação. Ou centraliza, se o trabalho descentralizado, né? O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador mais direto. Por que vai controlar o resultado? Porque o poder vai direto no trabalhador. Vai ser individual, não vai ser uma equipe. Vai ter que mudar. Tá? Então, para muitas empresas que trabalham com Taylorismo e Fordismo, vai sentir uma dificuldade. Como hoje, como na atualidade. Né? Na atualidade, muita gente está atuando como Taylorismo. E está acontecendo o quê? A alta rotatividade. Então, a alta rotatividade é perda de controle do processo. Tá? Beleza? Bom final de semana para vocês. Até a próxima. E a próxima aula a gente inicia recapitulando, tá? Essas mesmas questões e teremos mais questões. Tá? Grande abraço e fiquem com Deus.